Sendo assim, chamo para uso da palavra que se escreveu Luciana Lopes, Gazeta Votorantim. Por gentileza, Lu. Boa noite a todos e a todas. Obrigada pela oportunidade de participar. Está desligado? Está desligado? Bom, eu não sou técnica, né? Eu vou fazer uma pergunta leiga. Com toda essa questão de ontem, da insegurança dos aposentados de receber o adiantamento, eu tentei pesquisar para entender melhor como que funcionava a questão que o Cilinho comentou hoje cedo, que foi solicitado um empréstimo, enfim, se isso seria possível. E aí eu encontrei, na Lei de Segregação de Massa, que é a Lei 30.028 de 2024, ela no artigo 101, estabelece a criação do Fundo de Oscilação de Risco. O valor que está nesse fundo, pelo que eu entendi, poderia ser utilizado numa situação como essa, desde que em 30 dias a prefeitura fizesse a recomposição dos valores. Então, traria uma segurança para que os aposentados não passassem mais por esse estresse que eles passaram. Esse fundo ele foi criado, mas eu não achei a rúbrica dele aí, quando vocês apresentaram agora, no orçamento do ano que vem. Neste ano também não achei a ficha dele. Também acredito que não tem valor nenhum nele, senão ele teria sido utilizado. Então, a minha dúvida é se está previsto para a LDO, pelo menos do ano que vem, a efetivação desse fundo com repasses financeiros para esse fundo feitos pela prefeitura, porque esse fundo é para os aposentados do regime próprio de previdência. Então, anteriormente, os que estavam já efetivos anteriormente à lei da segregação. Não sei se eu soube falar direito, né, porque não é minha área, mas eu fiquei curiosa para entender essa possibilidade, tentando, inclusive, colaborar aí para a gente conseguir, de alguma forma, equalizar isso e evitar futuramente problemas como esse. Obrigada. Imagina, obrigado, Lu. Agradeço a sua pergunta. Não sei se é uma pergunta cabível na LDO, até para ter uma projeção de investimentos ao fundo, mas se o Rafael poder responder o questionamento, ou se não tiver questões, a gente pode encaminhar a pergunta até para uma possível resposta, como foi questionado hoje, né, pela manhã. A gente está aqui à total disposição para esclarecer, né, o Sininho conversou comigo pós a audiência, para a gente poder marcar essa reunião que foi dita aqui. Também cabe isso daí o assunto na reunião. Rafael, você pode responder essa pergunta? Lu, dificilmente você vai encontrar isso na LDO, haja visto que é um fundo lá do Instituto, né, da Votoprev. Então, foi criado isso, não tenho a informação se tem esse dinheiro nesse fundo, se existe algum recurso nesse fundo. Então, dificilmente você vai encontrar isso na LDO, né? Nós temos que ver lá na Votoprev como é que está a tratativa disso, como é que está a tratativa da homologação da segregação de massa, já foi feito ou não. Mas assim, é só a título de informação, como o vereador Diego disse, hoje de manhã nós já nos colocamos à disposição para uma reunião junto com os aposentados, com a Votoprev, para a gente conversar, e até por não se tratar aqui do assunto da LDO, tá? Mas Então, a homologação ainda não foi feita pelo Ministério da Previdência, justamente porque a Prefeitura, em 2024, eu sei que é a gestão passada, mas quem casa com a viúva assume o filho, utilizou o valor que não deveria para repasse para a Votoprev. O Ministério da Previdência não homologou, porque daí tem que devolver esse valor com multas, com acréscimos desse período, né? Deve estar em torno de 16 milhões de reais, pelo que eu acompanhei nas atas do conselho lá da Votoprev. Dificilmente acho que a prefeitura vai pagar, não vi na LDO essa previsão, mas é a prefeitura que deveria pagar e deveria estar na LDO. E o fundo, pelo que eu entendi, a Votoprev, ela tem a rúbrica lá, a prefeitura tem que ter a rúbrica aqui para poder encaminhar o valor para lá. Então, é uma questão que é obrigatória na lei de segregação de massa. Então, não é algo que a Votoprev criou internamente, é algo que a prefeitura tem que efetivar.
E tem que estar previsto na LDO isso. Então, é por isso de perguntar isso aqui. E a questão não é trazer uma polêmica, é tentar encontrar a solução ideal para que, caso necessite de valores, não tirar de fundos ou de aplicações que, segundo a lei, são proibidos retirar desses valores. Exato. Desculpa não falar a linguagem técnica, mas é a maneira que eu entendi melhor. Obrigada. Eu que agradeço, Lu, parabéns pelas suas palavras. A gente falar a linguagem técnica, o povo não entende, a gente também tem que falar o que o povo entende, né? Parabéns pela sua colocação. Rafael, você quer dar uma explanada no assunto ou não? Tá, mas se ficar alguma dúvida, Lu, estamos à disposição. Com certeza que o secretariado também do prefeito está à disposição. Né? Junto a gente pode debater esse assunto, como a gente falou com o Sininho. Né? A Lu Ferrari também se dispôs a estar presente também na reunião para a gente poder explanar todas essas solicitações, que é um assunto, sim, pertinente para a nossa cidade de Votorantim para o futuro. Tá bom? Obrigado. Chamo agora para o uso da palavra a doutora. Quero aqui agradecer, antes de encerrar. Fica à vontade, presidente. Jamais eu irei deixar o senhor em silêncio. Pode usar, fazer a tribuna, por gentileza, presidente. O meu questionamento é com relação ao Votoprev. É pertinente a colocação da Luciana referente aos fundos especiais, até mesmo porque o artigo 71 a 74 faz menção à criação de fundos especiais. Inclusive, acredito que há anexos que retratam essa situação, que demonstram essa situação. Acredito que no anexo 7º e anexo 10, então acredito que é importante, que dá para ser esclarecida essa situação. E eu só lamento a ausência dos representantes da Votoprev aqui na audiência pública, seria muito importante, né? E também do Anderson também ter se ausentado, é complicado, porque são questões que são importantes, trata-se de uma audiência pública, e são respostas que a população precisa ter, essa Casa Legislativa precisa ter, até mesmo para nós debatermos, para ter respostas aos questionamentos que são realizados pela população. Então, se puder estar verificando os anexos que eu mencionei, até mesmo porque provavelmente as respostas podem estar neles. Obrigado, presidente. Rodrigo Krieger. Rafael, o senhor quer falar alguma coisa sobre essa colocação? Só um minuto. Enquanto isso, eu quero agradecer o nosso GCM aqui, comandante Romano, subcomandante Vanderlei. Gostei do bonezinho novo aí da Guarda, representando nossa cidade. Parabéns pelo trabalho de vossas senhorias. Que Deus sempre continue abençoando o trabalho e protegendo a família de vocês, viu? Só um minutinho, Jeff, para ele procurar, para poder dar a resposta.
presidente, conversando com o Carlos aqui, na verdade o que ele quer discutir é o anexo 7, né? E nós colocamos de maneira exposta aqui bem, na verdade, inclusive até um pouco mais rasa, tratando do dinheiro que é transferido para lá, dos fundos, mas eu acho que depois a gente pode marcar, caso, antes da finalização da lei aqui, da votação, eu acho que a gente podia marcar uma reunião, inclusive junto com o Instituto, e desmiuçar toda a questão da transferência para eles e para onde vai, o que é feito. Pode ser? Pode ser, porque é importante. O que acontece hoje, na prática, o que está acontecendo? Depois da segregação, muito embora não tenha sido homologada ainda, mas depois da segregação, tem acontecido a reserva do novo, né, mas não do que já passou, dos antigos, dos aposentados já antigos. E isso que é o que a prefeitura ainda tem que arcar, né? É o valor do déficit e do aporte. Então, hoje nós damos o aporte para segurar o futuro desse pessoal que passou, do novo é dado pelos descontos, né, normais, que já é transferido, e aí existe o déficit, que é o que falta todo mês, que teria que ter sido dinheiro que estaria em aplicação e rendendo. Isso daí é simples de tudo, né? E o que acontece? Como historicamente o Instituto de Previdência tinha uma reserva, foi se usando até a segregação de massa, né, ele zerou e agora nós temos que repor. Né, segundo, eu não tenho aqui de cabeça, mas eu recebi o cálculo autorial lá do Instituto, nós precisamos colocar no Instituto próximo a 130 milhões para que ele seja autossuficiente, para que a Prefeitura não precise mais colocar nem aporte nem déficit. Continua mandando o que é de direito, que é os descontos. É normal, você vai mandar a vida inteira. Mas o aporte e o déficit, que é o que realmente falta, para que o Instituto seja autossuficiente, salvo engano, é perto de 130 milhões. E nisso inclui, inclusive, esses fundos garantidores, né? Que é o valor de uma folha, o fundo garantidor, que a Luciana colocou, que hoje está em torno de 9,5 milhões. É isso que se gasta, né? Então, assim, acho que depois vale a pena a gente sentar, esmiuçar, e junto com o Instituto. É muito importante eles estarem, porque tem a política de investimento deles que impacta em todas as linhas lá da contabilidade. E aí seria bem interessante a gente fazer isso antes, inclusive, da votação da LDO aqui. Tá bom? Explanado, meu presidente. Tem alguma dúvida, alguma colocação? Fique à vontade para a réplica. Está tranquilo? Lu, quer falar alguma coisa? Não? Vai falar, Jeff? Então, por